o ano litúrgico começa para nós, cristão católico, na primeira semana do Advento. Começa ali. Aí nós temos todo o tempo do Advento, que é a preparação para a encarnação do Verbo, né? O Natal, a encarnação do Verbo. Aí temos o tempo do Natal, que vai até o batismo de Jesus. Vai até o batismo de Jesus. E aí, depois do batismo de Jesus, começa-se o tempo comum. E nós vamos até a 8ª semana do tempo comum, até ali no dia, na terça-feira. Por quê? Porque daí na quarta-feira de cinza, se inicia o tempo da quaresma. E o que é o tempo da quaresma? A quaresma, ela é um tempo dedicado à preparação para a paixão, morte e ressurreição do Senhor. O tempo da quaresma. A quaresma, ela teve início, não sei se você sabe disso, se você não sabe, você vai saber agora. A quaresma, ela teve início no ano 350 d.C. Porque quando a igreja decidiu prolongar o período da preparação para a Páscoa, originalmente de 3 dias, né? Eles tinham ali a preparação para a Páscoa, esses 3 dias, que é o tríduo pascal. E aí o povo, os cristãos, perceberam que era um tempo insuficiente para a preparação para o ápice da nossa festa cristã católica. Os 3 dias mais importantes para nós, cristão católico, é o tríduo pascal, que é a quinta-feira da paixão. O que nós temos na quinta-feira santa? O que nós temos na igreja? Nós temos a instituição da Santa Eucaristia e a instituição do sacerdócio. E à noite nós temos uma missa muito conhecida chamada Missa do Lava-Pés, onde o padre ali escolhe 12 pessoas da comunidade para lavar os pés. E aí, logo após, a igreja toda é desnudada, tira todas as imagens, o sacrário, tira Jesus do sacrário, leva para um lugar particular, onde ele vai passar a noite em adoração, como se fosse o sepulcro, né? E aí, quinta-feira santa. E aí nós vamos ter a sexta-feira santa, sexta-feira da paixão. Nós celebramos algo muito forte. O que nós celebramos na sexta-feira da paixão? A morte de Jesus. E nós vamos ter uma celebração muito forte às 15 horas. Qual que é a celebração das 15 horas? Nós celebramos ali a adoração da cruz. E aí, é o único dia no mundo inteiro que não existe missa. Não tem missa. Não tem a celebração do santo sacrifício. O único dia. E aí, o sábado santo da ressurreição, né, que é o ápice da nossa fé cristã católica. A ressurreição do Senhor. A ressurreição do Senhor. Então, a quaresma, esses 40 dias, é para nos prepararmos espiritualmente para a paixão, morte e ressurreição do Senhor. O que significa as cinzas, a imposição das cinzas? Primeiro, a imposição das cinzas, ela é um sinal visível de humildade. Humildade e arrependimento. Porque quando o padre ou o ministro traça o sinal da cruz com a cinza, ele vai dizer, convertei-vos e crede no Evangelho. Então a cinza, ela é sinal de humildade e de arrependimento. Além disso, esse sinal recorda-nos também da transitoriedade que nós temos com a nossa vida aqui na Terra, da necessidade de voltarmos os nossos corações para Deus. Tu és pó e ao pó voltarás, né? Então, lembrando aqui, né, não adianta, isso aqui é muito, muito importante. Isso aqui é muito importante. Porque tem gente que ela passa esse período de carnaval aí no mundão, numa sexualidade desregrada, cachaça, longe de Deus, e aí fala, não, eu vou lá na quarta-feira receber a cinza. Não. Tem que ter arrependimento. Tem que ter conversão, tem que ter mudança. Não adianta eu levar uma vida louca no carnaval e chegar lá na igreja, não, eu vim aqui receber as cinzas, perdão. Não é assim que funciona, perdoar os meus pecados. Que não, tem que ter um arrependimento. E essa celebração, a quarta-feira de cinzas, é para que eu possa ali me arrepender do meu pecado, me arrepender da minha miséria, me colocar humildemente perante a pessoa santa de Deus, né? Para que eu possa me preparar durante esses 40 dias que virão para viver profundamente o mistério da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. Primeiro, antes de falar sobre a resposta em si, da quaresma, da Bíblia e tal, nós precisamos entender uma coisa, né? Que nós, cristãos católicos, nós não baseamos a nossa fé somente na palavra. Nós temos a tradição. E a tradição, ela vem antes da palavra, porque a Bíblia, antes de ser escrita, ela foi falada, foi passada oralmente, né? Então nós temos a tradição. E tem muita coisa que não está na Bíblia. Aliás, nós temos a Bíblia por causa da tradição. Dito isto, aqui vai a minha resposta sobre onde está na Bíblia. Embora o termo quaresma não seja explicitamente mencionado na Bíblia,
o período de 40 dias em preparação para a Páscoa tem raízes bíblicas. Como assim tem raízes bíblicas? No Antigo Testamento, nos remetemos a os 40 anos que o povo hebreu passou ali no deserto até chegar à Terra Prometida. 40 anos. No Novo Testamento, a menção que nós temos é do período onde nosso Senhor, depois de ser batizado, ele vai para o deserto e passa 40 dias em jejum e oração. Jejum, esmola e oração. Esse é o tripé da quaresma. Jejum, esmola e oração. O jejum, né? A penitência interior que eu e você e nós cristãos fazemos, ela pode se manifestar de diversas maneiras, com ênfase especial nessas três formas da quaresma, na quaresma, essas três formas, né? O jejum durante a quaresma é um ato de renúncia voluntária, fortalecendo a nossa disciplina espiritual. O jejum ele fortalece essa disciplina espiritual, né? Jejuar não é apenas abster-se de alimentos. Porque uma pessoa que vai se abster do alimento, ela pode chegar à noite ali, jejum durante o dia, mas à noite se abstém ali de um chocolate, de algo que ela goste, mas depois ela acaba se excedendo. Então o jejum não é só se abster-se do alimento, mas uma oportunidade para direcionar o foco para Deus. Essa abstenção, ela precisa virar algo concreto. Como assim, Ade? Tudo o que você gastaria com chocolate, você vai pegar esse valor e vai ofertar para alguém. Isso é uma prática de caridade, é dar a esmola. Não é só ali, não, eu parei, eu vou me abster disso. Não, o valor que eu gastaria com isso, eu vou dar para ajudar alguém. Eu vou ajudar alguém. Qual que é o quarto mandamento da igreja, né? O quarto mandamento da igreja é jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja. E a igreja pede isso em 2 dias, né? Na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Jejuar. O jejum da igreja, você vai tirar uma das 3 principais refeições. Mas existe aquelas pessoas que fazem jejum a pão e água. Tem aquelas pessoas que fazem jejum, se abstêm de qualquer tipo de alimento. E tem aquelas pessoas que fazem a abstinência, não comendo tirando a carne. Tá entendendo? Doentes e idosos estão dispensados. Agora os outros, meu amigo, tem que fazer jejum, tem que fazer penitência. Vamos lá, lembrando algo. Vamos lembrar algo aqui, né? Que isso eu acho muito importante. Vamos lá. A pessoa, ela não come, ela não vai comer carne na sexta-feira santa. Mas ela reúne a família para comer uma bacalhoada. Para comer vamos comer moqueca de pintado. Não teve penitência. Não teve penitência. Não teve a penitência. E agora vamos falar sobre a esmola. Outra prática, né, essa prática durante a quaresma, é a esmola. Ela tem como base o princípio de ajudar os pobres e necessitados. É uma das principais expressões de caridade fraterna. E uma prática de justiça que agrada a Deus. Por que agrada a Deus? Agrada a Deus porque, vamos lá no livro de Tobias. A palavra vai dizer assim: toma de teus bens para dar esmola. Nunca te afaste de algum pobre a tua face, e Deus não se afastará de ti a sua face. Regula a tua esmola segundo a abundância de teus bens. Se tens muito, dá mais. Se tens pouco, dá menos. Mas não tenhas receio de dar esmola. Porque assim acumulas um bom tesouro para o dia da necessidade. Olha isso. Olha isso, você que está ouvindo. Tobias 4:9. Tobias 4:10. Pois a esmola livra da morte e impede que se caia no inferno. Dom valioso é a esmola para todos que a praticam na presença do Altíssimo. Se você é daqueles que falam, eu não vou dar esmola, ele vai usar droga. O que ele vai fazer com o dinheiro é problema dele. A palavra diz, aquele que dá esmola, aquele que pratica esmola, está livrando a sua alma do inferno. Então, aqui está a prática da esmola. Eu preciso praticar a esmola. E tem gente que fala assim, Adenilson, o meu jeito de praticar esmola eu vou assistir uma família com cesta básica, eu vou abençoar uma família todo mês. Ótimo, maravilhoso, faça isso. Obras de misericórdia. Obras de misericórdia. A palavra de Deus é encantadora, né? A palavra de Deus ela vai dizer assim para nós. Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não relaxarmos. Por isso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente, mas principalmente aos irmãos de fé. Olha que palavra poderosa. O que você vai fazer? Eu vou ver ali da minha comunidade. Quais são os irmãos que estão passando por dificuldade? Eu vou me aproximar dele, sem expor a pessoa, sem ridicularizar. Falar, irmão, eu posso ajudar você esse mês? Você aceita eu assistir você durante essa quaresma, com a cesta básica, com isso? Assista a pessoa. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos irmãos de fé.
E não é palavra civil que eu não inventei, né? Peguei lá em Gálatas. Gálatas 5. Não é palavra minha, nós não criamos isso aqui. Amém? Então, e o terceiro, o terceiro pé desse tripé da quaresma é a oração. Jejum, esmola e oração. A oração, ela é o nosso elo direto com Deus. É uma prática vital na vida cristã. Permanecer habitualmente na presença do Senhor é fundamental. E a oração, ela nos leva a isso. A oração, ela nos leva a estarmos mais próximos de Deus. E aí, na oração, para essa quaresma, existem várias práticas, irmãos. Inclusive chegou para mim aqui agora, olha que maravilha. Chegou para mim a meditação sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, de Santo Afonso Maria de Ligório. O meu retiro espiritual para esta quaresma é este livro. E se você tiver interesse e quiser fazer esse retiro comigo, é só me procurar depois aí no particular, que você pode fazer esse retiro espiritual comigo. Mas também existe, né, muita gente já está se preparando, Fernanda, para fazer a quaresma junto com o Frei Gilson. E a quaresma do Frei Gilson esse ano vai ser toda isso é maravilhosa. Mas esse ano, essa quaresma, ele vai trabalhar esse livro aqui, ó, A Força do Silêncio. A Força do Silêncio. Então, eu não consigo orar sozinho. Reza a quaresma com o Frei Gilson de madrugada. Reza com o Instituto Resed de madrugada. Existem vários meios para você estar orando, fazendo uma preparação espiritual da sua quaresma. A quaresma é uma oportunidade de nos rendermos mais profundamente a Deus, de nos recolhermos, deixar de barulho. É um tempo de silêncio, é um tempo de introspecção, é um tempo de meditação, é um tempo onde você, nesse período, procura visitar Jesus sacramentado várias vezes durante a semana. Procure participar da missa, se possível, todo santo dia. Procure se confessar frequentemente, para que você possa viver uma boa quaresma, né? Se você é um cristão católico, você não tem para onde fugir. Porque nós, cristão católico, a quaresma, o tríduo pascal, a paixão, morte e ressurreição do Senhor, só terá sentido para mim e para você se nós nos prepararmos para tal. A quaresma, não é assim, eu faço ou não. Se eu sou cristão católico, é necessário que eu viva bem a minha quaresma. É necessário. É claro que se você está num período onde você está começando a sua caminhada, você vai procurar fazer exercícios quaresmais que você dê conta. Se você não dá conta de rezar 3 da manhã com o Frei Gilson, não faça esse propósito. Se você não dá conta de rezar com o Instituto Resed, não faça esse propósito. Comece devagar. Procure seu pároco, pergunte para ele o que você pode estar fazendo. Começa com a reza do Santo Terço. Procure fazer exercícios quaresmais que você dê conta. Mas é necessário. Muito ou pouco ou médio, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me preparar para esse tempo. Ele é um tempo de preparação para aquilo que culmina a nossa fé católica. Você não precisa ter medo, querido. Basta você falar para Jesus: me ajuda a viver bem essa quaresma, Jesus. Eu quero ver essa quaresma como eu nunca vivi antes na minha vida. Eu quero ver essa quaresma de um jeito certo, de um jeito que me edifica, que me leva mais perto do Senhor. Porque tudo é graça de Deus. Ou começar rezando um Pai Nosso, 10 Ave Maria, ou rezar um rosário, se engana quem acha que está rezando porque eu consigo. Não. Tudo é graça de Deus, meu irmão. Sem a graça de Deus a gente não reza um Pai Nosso. Sem a graça de Deus a gente não reza uma Ave Maria. Sem a graça de Deus a gente não reza nada. Então fala assim para Jesus. Fala assim para ele, sem medo, sem insegurança. Fala assim para ele: Jesus, dai-me a tua graça para que eu possa viver uma boa quaresma. Dai-me a graça de ser assistido por sua mãe, por São José, para que eu possa viver uma boa e santa quaresma. E eu quero finalizar lembrando a você: a Semana Santa não é um feriado para você ir para o rancho. A Semana Santa não é um feriado para você ir para a fazenda. A Semana Santa não é um feriado para você ir para Bonito, para a praia, não. A Semana Santa é um feriado para você viver o mistério da sua fé. A Semana Santa é um feriado para você se dedicar à tua fé, para que nós possamos mergulhar no mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Lembrando que faltar de livre e espontânea vontade, faltar porque quer faltar na Quinta-feira Santa. Se você não participar da Quinta-feira Santa, não vale comungar na sexta nem no sábado. Você precisa participar dos 3 dias. Você tem que participar dos 3 dias. São os 3 dias mais importantes da fé católica. Então não é um feriado. Você não pode participar da quinta e não ir na sexta. Ou participar na sexta e não ir no sábado. Não. Você tem que ir nos 3 dias. Nos 3 dias. Não é feriado. É dia santo. Para bem vivermos o mistério da nossa fé. Deus te abençoe.